Desde o vídeo que eu postei explicando sobre o Nasuverso, o multiverso compartilhado pelas obras de Kinoko Nasu, o autor de Fate, eu vim recebendo pedidos para fazer o mesmo com o Royoverso, o multiverso compartilhado pelas obras produzidas pela MiHoYo. E como eu finalmente consegui me recuperar do desgaste que foi fazer aquele vídeo do Nasuverso, hoje eu vim explicar para você, meu companheiro, como funciona esse incrível multiverso e quais são as obras que fazem parte dele. Se gostou da ideia, pega seu cafezinho, deixa seu like, senta aqui comigo e bora que o vídeo tá começando. Embora o Royoverso ainda não seja um multiverso tão gigantesco quanto o Nasuverso, por enquanto, afinal eles estão seguindo um caminho bem parecido, se você viu aquele vídeo vai saber do que eu tô falando, o mesmo já possui sua própria complexidade e peculiaridades que o diferenciam bastante de outros. Pra quem já é mais velho em Honkai Impact ou acompanha os resumos aqui do canal, já deve ter percebido que o conceito do multiverso não é nem um pouco novo, principalmente pra quem viu o último resumo e viu a exploração do Mar Quantum, deixando as coisas até um pouco mais fáceis de se entender. Obviamente, o conceito de outros mundos não foi algo abordado somente em Honkai Impact, já que até no próprio Honkai Gakuen ou Guns Girl Z já existia outros mundos além do principal, como o próprio espaço de Avalon, um mundo AR gerenciado pelos Suimirins, ou da DLC Fire Moth que mostrava um possível mundo futuro após o ataque do 14º Rasher. Tem também Star Rail com as viagens pelo multiverso e em vários outros lugares. Como todos os lindões inscritos desse canal já têm conhecimento para gabaritar qualquer prova sobre multiverso, eu acredito que não preciso explicar novamente o que é o multiverso, até porque o que mais se tem hoje em dia é coisas falando sobre, como filmes e séries, mas se você não souber nada, vale a pena dar uma pesquisada ou passar no vídeo que está aparecendo aí nos cards, onde eu explico um pouco sobre o multiverso enquanto falo sobre Fate Extra, e evita que a gente fique se prolongando demais com algo que todo mundo já deveria saber. Originalmente, a MiHoYo começou com 3 estudantes de ciência da computação, que compartilhavam um interesse em tecnologia e na cultura ACG, animes, quadrinhos e jogos, sendo esses Haoyu Kai, Wei Liu e Yu Hao Luo, que já trabalhavam em projetos juntos, antes mesmo de estabelecer o nome MiHoYo. Em 2010, a equipe dos 3 amigos chegou até mesmo a desenvolver um mecanismo de jogo baseado em blocos isométricos, a qual eles nomearam de Misato Engine, utilizando o nome do personagem Katsuragi Misato como inspiração para o nome do mecanismo. Para quem não sabe, Katsuragi Misato é um personagem de Neon Genesis Evangelion, mostrando que eles já gostavam bastante desse anime desde essa época. Nessa época, eles também desenvolveram um jogo chamado Legend of Saha para uma competição de desenvolvimento de jogos que estava acontecendo, no qual eles acabaram saindo ganhando e recebendo o prêmio de 30 mil yuan. No fim de 2010, eles também ajudaram a desenvolver um mini-jogo chamado Bubble Hero, junto à Shada Games. Mas finalmente, em 2011, os 3 alunos oficialmente montaram um estúdio próprio, utilizando as letras dos fundadores para criar o nome da empresa. Na verdade, originalmente era para ficar só Royo, mas como já estava registrado, eles acrescentaram o Mi de Hatsune Miku por causa de sua popularidade entre os otakus na época. É o famoso eu quero esse nome, nem que eu tenha que colocar 1, 2, 3, mas esse nome vai ficar. Como ninguém entre os 3 tinham habilidades artísticas, King Huanzeng, ou também conhecido como Cici, foi contratado nas redes sociais da Tencent para ajudar ele na criação do design para os personagens. E sim, o nome Cici foi utilizado como inspiração para criar Kiki, o nome de uma das personagens de Genshin. Ele foi quem criou o design da primeira personagem do estúdio, sendo essa Kiana Kaslana. E com ela pronta, finalmente criaram o primeiro jogo do estúdio, sendo esse o Fly Me to the Moon. O jogo Fly Me to the Moon foi o primeiro jogo do multiverso, e foi criado sendo fortemente inspirado na música encerramento do anime de Evangelion. Mas infelizmente o jogo acabou tendo pouco sucesso, fazendo até mesmo com que em 2012 um dos membros da equipe, Zisheng Jin, saísse para aceitar uma outra oferta de emprego na Cisco Sistema, uma vez que o resultado do primeiro jogo foi tão desanimador. Mas apesar do desânimo, os outros membros, em vez de desistir, continuaram com seus esforços, e partindo do resultado de Fly Me to the Moon, imaginou um jogo que acreditavam que seria mais bem sucedido, inspirados agora por jogos como Lollipop Chainsaw e o anime High School of the Dead. Em novembro de 2012, eles finalmente completaram o jogo Zombigal Kawaii, ou Honkai Gakuen. O jogo acabou tendo seus próprios problemas também, como a própria Apple Store negando o jogo, porque diziam que ele violava algumas regras, apresentando corpos mutilados
soldados baleados e coisas assim. Embora ainda tivessem passado por essa experiência um pouco negativa, toda essa tentativa com Honkai Gakuen acabou resultando em algumas experiências positivas também, como o feedback positivo dos jogadores, o que proporcionou uma boa experiência para eles e fazendo com que eles se esforçassem ainda mais no desenvolvimento da sequência, sendo esse finalmente o Honkai Gakuen 2, ou para muitos conhecido como Guns Girl Z, um jogo de ação arcade que foi lançado em junho de 2013. E finalmente, com esse jogo sim dando sucesso, as coisas começaram a ficar cada vez melhores, dando a eles a oportunidade de começar até um estúdio de música, que hoje é conhecido como Royal Mix, que é quem cria essas músicas incríveis de Honkai Impact. Além de ter feito eles ficarem mais inspirados também para seu terceiro projeto, que era o Honkai Impact. Até Honkai Gakuen 2, história não era o grande foco da Royal, digamos assim. Então, mesmo que sim, os outros jogos façam parte do multiverso, por não possuírem tanta história, acaba que eles não são tão relevantes. Mas já com Honkai Gakuen 2, embora o início da história também seja fraco, foi nele que começamos a abordar os conceitos do Honkai, Valkyrias, estigmas, entre outras coisas. Além do famoso loop, onde sempre após o ataque do 14º Hesher, o mundo era resetado e tudo começava novamente do zero. Obviamente aqui, para a criação dos Heshers, e muito da história do jogo, eles foram fortemente inspirados por outros animes, principalmente o Evangelion novamente. Ah, e a história do Honkai Gakuen 2 continua lançando até hoje, o bagulho é infinito! Nele que a maioria das histórias das contrapartes foram criadas, sendo essas então consideradas as originais, embora a da Kiana não, já que já existia uma Kiana desde o Flight Moon, que essa sim seria a original. E finalmente em março de 2016, fortemente inspirado pela jogabilidade de Bayonetta, Devil May Cry e Guilty Gear XRD, a empresa criou seu terceiro projeto, que é o Honkai Impact, tendo seu beta oficialmente lançado. E embora eu não tenha jogado o beta de Star Rail, o de Honkai Impact eu joguei. Isso você não pode me negar, Mihoyo. Utilizando um novo estilo hack slash, ao mesmo tempo que também misturava com a mecânica gacha, o jogo fez extremo sucesso na Ásia, embora não tivesse alcançado o mesmo resultado globalmente. Mas ainda assim, com aquele sucesso estrondoso que foi feito em seu país, a MiHoYo apostou e expandiu seu jogo, fazendo histórias em quadrinhos, os mangás de Honkai, gastando muito em seus vídeos promocionais e até criando sua série em anime, que só aumentaram cada vez mais a popularidade do jogo. A empresa deu um boom tão grande no crescimento dela nesse ano, que evoluiu de uma empresa de apenas 7 pessoas para 270 funcionários. Esse foi o boom que a empresa tanto desejava desde sua criação, não perdendo a oportunidade para expandir mais ainda tudo que eles tinham relacionado a Honkai Impact, seja recrutando ainda mais músicos para a Royal Mix, botando mais membros para o desenvolvimento do jogo, criando seu primeiro fórum oficial do jogo, criando até mesmo um mascote só pro fórum. Claro que eles também começaram a focar ainda mais no Honkai Gakuen, mas é obviamente visível o tanto que eles fizeram isso em Honkai Impact, dado ao tanto de retcon que eles precisaram fazer na própria obra. É sério, vocês não sabem o tanto de vezes que a história foi recontada ou modificada até chegar no resultado final. Lembrando que na época nem era tanta história assim. Originalmente ela era bem mais parecida com Honkai Gakuen, mas depois de tanta mudança ela ficou bem diferente. Mas claro, ainda com suas semelhanças como personagens e histórias de background de os personagens. Mas alguns conceitos como a Valkyria e até desenvolvimento de personagens, como também a própria história do passado da Kiana, a protagonista, foram bem modificados. E somente depois de 5 anos depois, a empresa partiu para seu novo jogo, sendo agora em um formato de visual novel, chamado Tears of Themis. Um jogo, Otome, onde você é uma garota sendo cantada por uns bonitões. Mas sem zoação, ele até que é uma história interessantinha de detetive, misturado com ficção científica, onde você vê casos bem bizarros acontecendo, enquanto é cantado por esses bonitões. Como é que eu faço para chegar no final, Arém? Em 2019 também foi quando começou a produção. O jogo que eles consideravam o que mais surpreenderia os fãs, sendo algo totalmente fora da imaginação. Inspirado em Zelda Breath of the Wild, GTA e Divinity Original Sin, o jogo mais famoso e popular da empresa, Genshin Impact. Curioso que a visual novel de romance era normal, mas agora o mundo aberto é totalmente fora da imaginação, tá? Entendi. Se me perguntassem, eu responderia algo diferente, mas é eles que estão dizendo. Para a produção de Genshin Impact, eles recrutaram 150 pessoas e os submeteram à difícil tarefa de tentar criar o jogo mundo aberto. Mas até a finalização do beta do jogo, o número de pessoas envolvidas cresceu para mais de 300, chegando a 700 durante o resultado final. E se Honkai Impact foi o primeiro boom que eles tiveram
mas ainda contido na Ásia, Genshin Impact foi o boom que eles tiveram no mundo todo, sendo o primeiro jogo deles que finalmente fez o sucesso globalmente. Hoje em dia, normalmente por ele que as pessoas acabam conhecendo os jogos da MiHoYo, tanto por causa do sucesso gigantesco que ele possui, como também pelo futuro anime que ele irá ganhar, produzido pela Ufotable. Ou seja, o jogo que mais fez sucesso vai ganhar anime do grande estúdio Ufotable, né? Estão sentindo a semelhança com o Nasuverso que eu tinha comentado? Não? Então continuemos. E finalmente, com a confirmação de que todos os jogos faziam sim parte do mesmo universo, a empresa também anunciou os seus novos jogos, sendo esses o Star Rail, que vai lançar esse ano de 2023, no dia 26 de abril, o jogo que promete uma exploração por mundos, trazendo assim com certeza várias variantes de personagens já conhecidos e possíveis participação de personagens de outras histórias, como o próprio Riot, que é de Honkai Impact, mas foi para Star Rail. Também existe um outro jogo que foi anunciado, mas ainda não possui uma data para seu lançamento, que é o Xenogears Zone Zero, ou ZZZ, que também vai se passar em outro mundo do multiverso, com uma história totalmente diferente até onde sabemos, e sem nenhuma conexão até o momento declarada. E esses até o momento são todos os jogos que pertencem a esse multiverso. Beleza, agora que eu disse todos os mundos que fazem parte desse multiverso, é hora de explicar o multiverso em si, mas essa parte é complicada pra garai, além de ter bastante spoiler que eu não queria dar. Spoiler pra quem? Pro pessoal que vê os resumos. Mas como eu não posso explicar sem dar spoiler, é o jeito de aguentar mesmo. Para explicar sobre o multiverso, primeiro você tem que entender dois conceitos: o Mar Quantum e a Árvore Imaginária. Quem viu o último resumo de Honkai já deve saber um dos dois, o Mar Quantum, que simplificando bastante é o espaço que existe fora dos universos, mas ainda é conectado com eles. Vai ver o resumo para tentar entender se não conseguiu. Agora, sobre a Árvore Imaginária, vai ser um pouco mais complicado, principalmente porque não chegamos nela nos resumos. Beleza, vamos lá tentar dar uma explicada. Se você imaginou uma árvore quando eu falei árvore imaginária, saiba que ela não é uma árvore. Mas como é o jeito mais fácil de tentar visualizá-la, pode continuar com a sua imagem de árvore aí. A árvore imaginária é uma dimensão superior, fora das habilidades normais de percepção humana. É por isso que eu disse que era mais fácil tentar visualizar uma árvore. Assim como nos livros de HP Lovecraft, onde existem seres que a mente humana nem consegue entender, aqui é a mesma coisa. A árvore imaginária é uma dimensão tão superior que a mente humana não conseguiria visualizar, nem compreender. Mas como a forma que ela se comporta é semelhante à de uma árvore, imaginar uma não seria uma forma tão errada de interpretá-la. Assim como uma árvore tem uma infinidade de ramos e galhos, cada ramo e galho da árvore imaginária é um universo alternativo. Tanto que quando o Otto acaba modificando o passado, salvando Kallen, um novo galho da árvore surge, mostrando que um novo mundo, onde Kallen foi salva, foi criado. Agora que você entendeu que a árvore imaginária são os mundos alternativos e o Mar Quantum é o que existe fora deles e os separando, o que seria o Honkai? Nos últimos capítulos tivemos algumas respostas sobre o que era o Honkai e do porquê ele existir no mundo. E juntando essas explicações com as teorias de Otto, eu consegui chegar em uma das camadas, mas deixando claro que o Honkai é bem mais além disso. Isso que eu vou falar agora é só uma das camadas dele. E mesmo com um vídeo de 1 hora inteiro falando só sobre o Honkai, não seria o suficiente para abranger tudo sobre ele. Então espero que entendam que essa daqui é só uma parte falando sobre a relação dele com o multiverso. O Honkai basicamente é o conceito do fim. O que você quer dizer com isso, Angel? Sem ter assistido toda a história de Honkai até chegar nessa parte, é meio difícil de entender. Se você já viu Doctor Who, você já deve ter visto aquela frase que ele fala: tudo precisa de um fim, para se termos um começo. Ou a própria natureza, mostrando que as folhas velhas têm que cair das árvores para que novas folhas possam nascer. Mostrando que as antigas folhas encontraram o fim. Para a árvore imaginária criar novos mundos, novos ramos, os antigos também têm que cair, pois assim eles podem servir como nutrientes para os novos mundos. Pode ser algo triste e para aquela folha ou aquele mundo pode ser algo ruim. Mas a verdade é que o fim não é bom nem mal. Ele simplesmente é algo que precisa acontecer. E esse é o Honkai, ou pelo menos um de seus componentes. Mas agora você sabe quais jogos fazem parte do multiverso, como o multiverso é composto. Eu poderia falar quais são todos os mundos que existem dentro dele, mas só em Honkai Impact temos o que? 6 ou 7?
e provavelmente o Star Rail vai trazer ainda mais. Então não tô afim de trazer uma lista gigantesca dessa. Claro, se vocês pedirem muito aí nos comentários, eu posso até pensar. E uma curiosidade sobre o multiverso é que algo que está presente em todos os mundos são os Homo. Sim, aqueles coelhinhos do jogo desenvolvido pela Horizon em Guns N' Z, que aparecem como um personagem de um jogo em Honkai Impact que a Bronya joga, e que aparecem de vez em quando junto ao Hilo Chao o Estranho em Genshin Impact. Esses coelhos curiosamente aparecem em todos os mundos até agora. Mas por hoje era só isso que eu queria trazer mesmo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Vire membro se puder, que vai estar ajudando muito. Mas era só isso mesmo, então valeu, falou, fui!